O vídeo se inicia com um vídeo institucional da Caixa Econômica Federal. Há pequenos vídeos que intercalam ao longo da narração. Há imagens aéreas de uma floresta, um menino nadando no rio, imagens de diferentes indígenas que usam pinturas no rosto e nos corpos, vídeos de diferentes plantas, frutas e animais e pessoas vivendo diversas situações dos cenários diferentes que vivem os brasileiros. No canto inferior direito está a intérprete de Libras que traduz simultaneamente tudo o que é falado. Inicia-se outro vídeo institucional do governo brasileiro. Ao longo da narração, diferentes vídeos vão se intercalando, como pessoas dançando frevo e outras danças típicas brasileiras, pessoas tocando diversos instrumentos, como tambores, flautas e violoncelo, pessoas lutando capoeira, apresentações de dança e canto em palcos, diversos festivais culturais brasileiros com suas devidas roupas típicas, imagens aéreas de cidades e teatros, entre outros. No canto inferior direito está a intérprete de Libras que traduz simultaneamente tudo o que é falado. Assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Casal de dançarinos se olham sorridentes. Uma banda orquestrada para de tocar. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura. Boa noite, Paracatu. Um defeito de É a desumanização. sessão de encerramento. A roda de Boa conversa noite, acontece Paracatu. no Teatro Afonso Arinos. Um grande todo foi montado, ele abriga as Esse diversas encerramento cadeiras da devia estar sendo plateia feito por e ao Afonso fundo do palco Borges. onde ocorre a roda de E vocês conversa. não O achem que palco, eu que fico o possui tempo uma todo longa querendo mesa ocupar o branca, lugar dele, os não. convidados se Porque o assentam Afonso detrás teve uma dela, emergência de e não frente ao pôde vir. lugar que cada um E se me pediu assenta, pra colado na mesa fazer de essa frente mesa para a de plateia, há uma homenagem caixa transparente de a Ana Maria acrílico Gonçalves que carrega e os Walter livros que Ugumem. cada um Mãe. escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um grande toldo grande em xadrez de tons vinho Eles são e azul escuro. os autores À homenageados direita, por- há um banner por grande várias em tons e de inúmeras roxo, razões verde que e eu nem precisava laranja, dizer aqui, onde porque se todos lê que literatura, conhecem a literatura dos encruzilhada dois, e a conhecem os dois, desumanização. sabem por que E eles no merecem alto, acima da mesa dos tanta convidados, homenagem. há uma Mas grande eu faixa queria, vermelha, cujo o no canto título direito lê-se desse Terceiro Flip festival, Paracatu. a Da esquerda para a direita, literatura encruzilhada e a primeira pessoa desumanização, sentada é tem a Sérgio ver Abrantes, exatamente com a um obra homem desse- branco de com cabelos essas duas cacheados grandes obras curtos que de a tom gente grisalho. colocou na mesa, Ele traja né, camiseta de de Ana Maria botões de mangas Gonçalves curtas estampadas de e azul de claro e Walter branco. Ugumem. Usa óculos E, redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos diria só o participantes do seguinte, quer evento. dizer, é tão honroso homenagear esses dois autores, é tão importante estar aqui com eles, é uma alegria tão grande de revê-los toda vez que a gente tem essa oportunidade. Mas eu quero dizer que tem uma excelência aqui nessa mesa, uma excelência de literatura e uma excelência como pessoas públicas. Walter Hugo tem estado sempre, eu diria, do lado mais certo das batalhas, tanto em Portugal quanto aqui. E Ana Maria Gonçalves está o tempo todo fazendo o seu trabalho de mostrar as desigualdades, o apagamento e a desumanização das pessoas negras no Brasil. Para mim, foi um prazer enorme poder compartilhar com vocês essa mesa. Não falo mais nada, passo a palavra para vocês. Por favor, Ana Maria. Boa noite. A segunda Prazer pessoa estar aqui sentada com é Walter vocês Ugumem, hoje, fechando um homem esse branco que evento possui que cabelos foi curtos de tom magnífico, onde a gente grisalho ouviu apenas tanto, nas onde a laterais gente da aprendeu cabeça. tanto. Possui barba de Quero tom grisalho. agradecer novamente Ele o traja camiseta de convite, botões de mangas curtas dos branca, organizadores, estampada com agradecer flores em tons de quem tá vermelho, trabalhando amarelo aí e pra fazer verde. essa feira Usa acontecer, óculos de aro agradecer a retangulares presença de e todos leva no vocês que tá pescoço o lotando crachá dos esse teatro participantes do aqui evento. numa Ao longo da num conversa, sábado ele à coloca na noite. cabeça um boné preto. É muito A terceira e significativo, última né, pessoa estar no sentada teatro é Ana Maria Afonso Gonçalves, Arinos, né, uma que mulher foi o negra de cabelos criador da cacheados lei de tom que proibiu escuro, a cujo discriminação comprimento racial lhe vai no até os Brasil. ombros.
Ela traja camisa preta e um grande colar ornado com penas vermelhas. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco e, de tempos em tempos, ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão está o intérprete de Libras, que intercalam ao longo do vídeo diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo que é falado. Seu racismo, né, e de preferência morresse envenenado por ele, né? Quero também saudar a minha confreira, né? Aprendi essa palavra ontem, Miriam Leitão, né? Lá da academia. E dizer que somos tão poucas, né, Miriam? A gente está aqui representando 1/3 de todas as mulheres da Academia Brasileira de Letras, né? A gente, com certeza, vamos lutar para que sejamos muitas mais lá dentro, né? E, para mim, também é um prazer, ou seja, é uma responsabilidade muito grande, né? A primeira mulher negra eleita em 128 anos de existência da academia. E eu sempre digo, né, foi a primeira, mas não serei a única, né? Eu acho que essa também é uma grande missão. E vamos começar. Hoje eu quero começar fazendo uma coisa diferente, que eu recebi um presente do Walter, né? Um desenho do Sankofa. Vou deixar aqui para vocês. Dá para ver, né? Aqui. Por favor. E a gente, conversando na mesa do café outro dia, ele tem uns projetos muito interessantes com cartas, né? Então, eu não sei desenhar. Então, eu, ao começar a preparar o que eu ia falar aqui hoje, eu resolvi fazer numa forma de carta em agradecimento ao teu presente, já que eu não sei desenhar, né? Então, escrevi uma carta para você que eu vou ler em público. Rio de Janeiro. Eu vou querer ficar com isso. Tá. Sim, é para você a carta. E é filha única de mãe solteira, escrita à mão. Então, Rio de Janeiro é uma carta fictícia também, né? Então está datada como Rio de Janeiro, 7 de setembro de 2025. E começa com um poema. Preto e vermelho são suas cores. Abre os caminhos com elas. Em seus calcanhares, as asas de grande pássaro. Vai devagar, depressa também. Nos dias pares, pensa nos rumores da festa. Nas noites ímpares, desce a lua das alturas. Preto e vermelho são as cores que movimenta para dar direção a todos os caminhos. É um poema do poeta Edmilson de Almeida Pereira, se chama Exu, está no livro dele, Mais Poesia. Querido amigo Walter, abra essa carta com o poema Exu, do grande poeta mineiro Edmilson de Almeida Pereira. Se não o conhece ainda, precisa. Para continuar a conversa que começamos em Brasília e depois correr solta para Paracatu. Como tinha que ser, pois como pode existir uma cidade com tão poucas encruzilhadas, onde já se viu uma capital federal projetada para dificultar o descarrego, ou o ebó epistêmico de que nos falam os Luizes, Antônio Simas e Rufino. Ebó poderoso, cruza do Iorubá, oferecimento, com o grego, conhecimento. Esse tipo de oferenda é força propulsora, é troca, é transmissão de tecnologia ancestral, é a reafirmação e a celebração de saberes e sistemas filosóficos que alargam a nossa compreensão do mundo, que potencializam o poder curativo e criativo das relações humanas, que aumentam a beleza e o encantamento da vida. Você sabe bater paó, Walter? Se não, qualquer dia desses te ensino, e você vai saber melhor do que estou falando. Há outros lugares, mas um dos melhores lugares para se arrear esse tipo de ebó, como eu já disse, é nas encruzilhadas. Espaço comandado por Exu, aquele que mata um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje, o que nasceu antes da própria mãe, a boca que tudo come, o cara da comunicação, o cara que encanta as palavras para que elas digam o que não dizem
ou não digam o que sempre disseram. É por isso, Walter, que antes de cada fala em público, recito sempre um trecho do poema Padê de Exu, do grande griot encantado ancestral Abdias do Nascimento. Abro aspas. Imploro-te, Exu, plantares na minha boca o teu axé verbal, restituindo-me a língua que era minha e me roubaram. Sopre, Exu, o teu hálito no fundo da minha garganta, lá onde brota o botão da voz, para que o botão desabroche, se abrindo na flor do meu falar antigo, por tua força devolvido. Monta-me no axé das palavras, prenhas do teu fundamento dinâmico, e cavalgarei o infinito sobrenatural do Orum. É bonito, né? Pense bem nessas palavras, Walter, porque o que elas invocam não é só conhecimento, é pura ancestralidade, o que é até a mesma coisa acrescida de axé. Por que Exu rege as palavras? Por causa da grande importância e do poder das palavras na tradição africana. De Burkina Faso, o historiador Joseph Kizerbo nos fala da ambiguidade que elas carregam, em como elas são envolvidas por apologias, ilusões, subentendidos, conceitos que podem permanecer claro e escuro para as pessoas comuns, mas que são luminosos para os munidos com as antenas da sabedoria. Lembra, por exemplo, dos abicus, as crianças nascidas para morrer, que aparecem logo no início de um defeito de cor? Presta atenção no nome delas. Kokumo, que significa não morrerás mais, os deuses te segurarão. Ou Durorike, fica, tu serás mimada. Ou então Duroraie, fica para gozar a vida, nós imploramos. Aprendi muito sobre Exu frequentando terreiros, onde ele é sempre lembrado e reverenciado primeiro. Mas também com um dos nossos maiores mestres, o sociólogo, professor Iobá de Xangô, do Axé Opô Afonjá, Muniz Sodré. Já leu Muniz? Ele tem muitos livros, inclusive de ficção. O Muniz conta que, antes de tudo, como todos os orixás, Exu é energia da natureza, é princípio cosmológico, ou seja, um princípio de explicação de porquê e como foi instalado no mundo. É uma sabedoria sobre as diferenças, sobre como o ser humano foi assentado aqui. Cada orixá é um princípio diferente e explicativo da humanidade. Exu responde pela movimentação do sistema, que é sempre tida como perigosa. Mudar para quê? Movimentar para quê? Evoluir para quê? Quem tem medo de Exu é porque tem medo da evolução, da troca, da alternância, da dúvida, da flexibilidade, da sexualidade em movimento e sem culpa, que fez com que os antropólogos anglicanos que chegaram à África para estudar o sistema Yorubá, Nagô, com a ajuda do catolicismo, o chamaram de diabo. Nos cultos negros nunca existiu o diabo, nem a culpa. A culpa é branca e católica, nem o pecado. Nossos cultos são anamastésicos. Existe a ambivalência, que é o que nos constitui como sujeitos e como encruzilhadas. Você já ouviu a professora, poeta e rainha conga, Leda Maria Martins, muito citada lá em Paracatu, falar sobre encruzilhada? A Leda fala que a encruzilhada é a boca da existência. É o lugar que habita as Áfricas negras como um dos signos que traduz certos elementos da africanidade, mas reimplantado, reteriorizado, transcriado, modificado, reconstruído à nossa maneira. É cartologia, cosmografia, episteme, chave teórica para pensar e entender as sociedades negras. Princípio epistêmico para analisar a ancestralidade em sua própria morada. Uma ancestralidade que nada tem a ver com a biologia, mas com um modo filosófico diverso de experimentar o mundo, de saber sobre o mundo, da experiência de, no e com o mundo. A ancestralidade que é fonte, origem, manancial de saberes resistentes. É a mobilização e a presentificação do universo simbólico de
de universo simbólico de um povo. Abro aspas. Somos e sabemos porque estamos reunidos com o que já foi e o que virá. Fecho aspas. Neste tempo espiralar que nos une como um redemoinho no meio da encruzilhada. O que me traz de volta ao motivo desta carta, agradecer pelo Sankofa, pois é através deste adinkra que me lembro sempre que posso acessar e mobilizar o melhor de tudo que já foi produzido pelos meus ancestrais. Obrigada. Esperando te encontrar em breve, peço que minha mãe Oxum te abençoe. Com um beijo e um abraço carinhoso da amiga Ana Paracatu, 30 de agosto de 2025. E agora vou embora. Boa noite. Foi um prazer. A carta. Caramba, que surpresa potente. E eu venho enchendo o saco dela desde que a conheci. Estou aporrinhando a paciência dela desde que a gente se encontrou no primeiro instante. E eu já explicarei porquê. Muito obrigado. Eu vou focar. Antes de mais, boa noite. Muito obrigado por me convidarem para estar aqui em Paracatu. É um prazer vir aqui, é uma honra. Há pouco, quando apresentaram o meu nome, ninguém bateu palmas, eu fiquei muito magoado. Chega. É porque há uma coisa que vocês não sabem, eu vou contar. Eu sou muito inseguro. É verdade. Eu fico muito inseguro. E para eu achar que as coisas vão dar certas, eu tenho de achar que as pessoas querem que eu esteja, que eu, de alguma forma, possa participar. Senão eu fico muito atrapalhado. Não tenho modo de eu crescer, virar adulto e enfrentar as coisas assim como alguém que está habituado. Eu nunca estou habituado e regresso sempre a casa criança. E o que aconteceu hoje aqui, estar aqui com o Sérgio é uma pessoa que eu adoro. Eu acho que o Sérgio é muito generoso porque ele sabe infinitamente mais do que eu e praticamente sempre que estamos nestas condições é ele perguntando como se eu tivesse alguma coisa para dizer ao Sérgio. E por isso, muito obrigado. Eu sei que você sabe muito mais e sei que deve ser um saco para você ter de ficar escutando o que eu tenho para dizer e que não é praticamente nada. É sempre um prazer, Val. Ana Maria Gonçalves é uma autora que eu leio, que eu li há muito tempo, desde há muito tempo. O seu livro é esse monumento que a literatura brasileira produziu. Não foi surpreendente para mim que um grupo de jornalistas tivesse considerado o livro dela como eventualmente o livro mais importante do milénio escrito no Brasil, por isso o livro mais importante deste século escrito no Brasil. Não é uma surpresa, a gente nunca se tinha encontrado, vimos-nos na Flip no outro dia, muito brevemente, porque eu quis pegar o autógrafo dela. E ela não quis pegar o meu autógrafo, eu é que quis pegar o autógrafo dela, fui eu que fui caçar, mas eu aceito isso com muita facilidade porque eu não escrevi o livro do século português. E por isso eu aceito muito o meu lugar e desde logo aceito muito esse lugar de quem tem fascínio pelos outros, de quem lê os outros, de quem quer saber dos outros. Eu escrevo sempre porque eu procuro escutar o mundo e isso tem muito que ver também com a força e a inteligência que a Ana Maria trouxe. Eu julgo que eu escrevo não tanto porque eu tenha um lugar de fala, mas porque eu tenho um lugar de escuta. É a minha forma de encontrar os outros, de verdadeiramente revelar uma paixão pelo que é isto da humanidade. Esta sua carta, Ana, comove-me muito.
porque eu achei que você não quereria saber de mim, achei que você não quereria jamais ler um livro meu, que eu não seria interessante para você e que seria muito chato para você dividir uma mesa comigo. E isso criou muita insegurança em mim, por isso é que eu fiquei enchendo o saco dela em Brasília, que era uma defesa. E eu agora estou bastante indefeso com este seu gesto. Era mais fácil nós não gostarmos um do outro. Porque eu sou bom a disfarçar quando eu gosto de alguém, eu às vezes disfarço, porque se eu revelar e a pessoa quiser machucar meu coração, ela consegue. E eu sou muito fácil de machucar. Hoje é um dia muito... se eu voltar a colocar o boné, eu queria que vocês entendessem. Eu tive o dia todo com enxaqueca. Eu sofro muito de enxaquecas e hoje tive o dia com muita dor de cabeça. E essa luz, ela é matadora. Então eu vou tentar olhar assim meio para baixo, mas mesmo assim eu estou sentindo alguma violência a partir da luz. Se eu voltar a colocar o boné, vocês saibam que não é uma falta de respeito. É só porque eu vou tentar sobreviver. Mas hoje é um dia muito especial, porque hoje vocês não sabem, mas isso é uma festa de aniversário. É a festa de aniversário da Isabel. Vocês não vão conseguir ver a Isabel, mas ela está em toda a parte. E é o segundo ano que eu passo o aniversário da Isabel sem Isabel. E ela é a cabeça de fósforo, a mulher vermelha. A Ana Maria não sabe, mas as suas penas deixam uma alegria profunda quando vi, porque o cabelo da Isabel era assim, vermelho, dessa intensidade. Toda a vida ela foi punk e tinha o cabelo vermelho. E era a minha companheira e a mulher que eu mais amei em toda a minha vida. E ela decidiu não ser capaz de falar, mas estar em toda a parte. E por isso, eu que invento o que ela diz, eu que invento o que ela faz, e eu que invento as festas de aniversário dela. E hoje é a festa de aniversário dela e estamos muito felizes por ela aniversariar. Depois... eu queria dizer o seguinte, há dias eu estava lendo um livro do Roberto Parmigiani, que está aí, que é um dos convidados também da Fliparacatu, e o Roberto passa por uma questão que me interessa muito e que tem que ver com uma citação que ele faz do Joseph Brodsky, em que o Joseph Brodsky estabelece o poema, estabelece a linguagem e o falar como o sentido da humanidade, e por isso a humanização será tendente a conquistar a expressão da fala e será tendente a chegar a um esplendor da fala, porque é aí verdadeiramente onde nós, de alguma maneira, consumamos aquilo que somos, consumamos a nossa identidade e podemos verdadeiramente deitar mão de alguma coisa que se partilha, de alguma coisa que pode criar empatia, que pode criar uma espécie de identidade universal, de reconhecimento universal. Isso faz-me lembrar uma passagem de um filósofo português chamado Agostinho da Silva, em que ele diz que o sentido da humanidade é que todos consigamos chegar ao estado de poeta à solta. Para ele, seremos tão mais humanos quanto mais nos aproximarmos dessa condição de todos sermos poetas, mas sermos poetas à solta, isso é, livres, absolutamente deitados à liberdade para expressarmos a nossa imaginação, a nossa criatividade, a nossa singularidade em todo o esplendor. A minha impressão é que a poesia se torna avessa à maioria das pessoas, talvez porque as pessoas estejam a desentender o que é, afinal, ser-se humano. E uma das coisas que eu mais debato e que eu mais levanto tem que ver com esta evidência de que nós vivemos um tempo onde a informação e o conhecimento seria suficiente para nos humanizar de uma vez por todas. E por isso vivemos, de facto, no grande tempo do conhecimento, no grande tempo da informação,
acedemos todos com muita facilidade a tudo o que se pode saber, a tudo o que seria mais proveitoso saber e executar, e por algum motivo talvez nunca tenhamos vivido num tempo onde aquilo que se sabe e aquilo que se faz seja tão desfasado. E por isso, a grande crise da humanidade, para mim, neste instante, tem que ver com isso. Sabermos uma coisa e fazermos outra. E eu tenho vindo a pensar, por que razão isto acontece? Por que razão sabemos e não o fazemos? Porque, na verdade, só aprende quem muda. Aprender verdadeiramente alguma coisa é mudar de atitude, é mudar de gesto. Se reincidirmos no gesto, continuamos na mesma ignorância. Continuamos ignorantes, continuamos sendo os mesmos burros que éramos antes, e aceder à informação não nos educou. Por isso é a mudança no gesto, é o gesto que acusa a educação, é o gesto, na verdade, que acusa a humanidade. Venho a pensar o seguinte: será que, na verdade, nós não queremos ser humanos? Se nós sabemos e fazemos diferente, será que, na verdade, a gente se chama ou tem tendência para se declarar como a humanidade? Mas será que a gente não quer mesmo esse projeto? A gente acredita mesmo nessa coisa que é ideológica, que é transformar um bicho ou dotar um bicho da capacidade de ser humano? Eu começo a ter dúvidas. Eu tenho a impressão de que, pelo menos, o que nós estamos a querer é que a humanidade comece no vizinho. A gente pensa assim: eu sei que eu posso ser humano, eu sei ser humano, mas se o meu vizinho não der o primeiro passo, eu também não vou dar. Por isso, se o gesto do vizinho não for esplendoroso, também não vou ser eu que vou chegar a esse esplendor. E essa decisão só está nas nossas mãos. É uma espécie de chantagem. É como se nós não quiséssemos melhorar o mundo porque estamos fazendo uma birra e uma chantagem. Eu só melhoro o mundo se você começar primeiro. Então, eu só vou respeitar os direitos destes e daqueles e daqueles outros se você começar respeitando primeiro. Não vou ser eu o primeiro, porque eu não vou ser bobo, como se, afinal, ser humano fosse uma bobagem, fosse o lado fraco de sermos estes bichos, não é? Então, para não sermos o lado fraco destes bichos, ao invés de progredirmos em direção à humanidade, mantemos-nos numa certa dimensão mais feroz, predatória, de exclusão, de competição, em que, na verdade, o que estamos fazendo é adiando a possibilidade de nos declararmos verdadeiramente ou de nos reconhecermos verdadeiramente como a humanidade. Um grande pensador, um homem que eu admiro muito, faleceu há uns anos, brasileiro, chamado Milton Santos, e eu cito várias vezes o Milton Santos. Ele dizia que a humanidade ainda não começou, que o primeiro ser humano ainda não nasceu, o que significa que os vossos queridos filhos, eu não tenho filhos, por isso posso dizer mal das crianças, os vossos queridos filhos não são seres humanos ainda, segundo o Milton Santos. Podem ser muito lindos, podem ser muito capazes, até muito inteligentes, mas são bichos com a oportunidade de pensarem a humanidade, mas talvez ainda não sejam seres humanos. Porquê? Porque ele diz que a humanidade é exatamente esse caminho em direção a um esplendor de gesto que torna impossível a comissão do torpe, a comissão do horror, a cumplicidade com o horror, a normalização do horror, a normalização da exclusão, e por isso, e com tudo isso, as agressões todas, o racismo, a xenofobia, a homofobia, todas as fobias que me cansam a alma de tanta gente fóbica nesse mundo. A posição do Milton Santos, parecendo uma desgraça, porque ela concretamente diz mal de vocês e dos vossos filhos, parecendo uma desgraça, é na verdade uma posição de profunda esperança. Porque é dizer que isto que nós somos não é uma obrigação. Não é esta dimensão em que nós existimos, ou este tempo em que existimos ainda como torpes, tolerando, normalizando a agressão e o horror, isto não é ainda a humanidade. Por isso significa o quê?
que há esperança, que um dia alguém vai ter como filho o primeiro ser humano. Talvez até já possa ser o filho de alguns de vocês, por isso já aligeira um bocadinho a coisa e melhora a festa de aniversário da Isabel. E isso é, de facto, o apontamento de algo que é muito duro, que eu acho que o Milton Santos faz de uma forma que traz uma dureza, mas que a mim me cria uma imensa esperança, que é de poder acreditar que eu posso não aceitar isso. Porque todos os dias eu sou levado, toda a gente me tenta convencer, toda a gente não, mas muita gente me tenta convencer que está bom assim, é o normal. O ser humano é uma porcaria mesmo, vai errar sempre, vai sempre ser capaz da bandidagem, de roubar, de levar a melhor, de isso, daquilo e daquilo outro. Por isso, deixa estar, porque o ser humano é isto. E eu estou mais com o Milton Santos. O ser humano não é isto. Nós ainda não somos humanos. Nós só temos o privilégio de ponderar acerca da humanidade, de elaborar acerca da humanidade, como um projeto ideológico. É uma ideologia. O resto, aquilo que nos materializa, é um bicho. E esse bicho tem a oportunidade de caminhar nesse sentido, como tem a oportunidade de caminhar no sentido contrário. E por isso eu gostaria de deixar esta primeira... Assim, eu acho que vamos falar mais coisas, não sei se você quer fazer perguntas, mas gostaria de deixar esta primeira aproximação para que, pelo menos para que parem de encher o meu saco dizendo que eu sou muito sensível, que eu tenho um lado que me deita a sofrer com muita facilidade, que eu sou bonzinho. Eu não sou bonzinho. Eu sou consciente, lúcido. Eu acredito nisso por ciência, não é por coração. Porque eu nem sequer tenho coração, que eu não tenho paciência para ter coração. Estou muito contra o amor, não quero amar ninguém. E até as famílias eu acho que deviam de ser mais geridas como se fossem empresas, para não dar confusão, porque eu acho que as famílias todas são muito confusas, problemáticas, patológicas, chatas, e depois tem gente bonita nas famílias e gente feia, e eu acho isso tudo mal. E por isso, não é sensibilidade, nem é ternura, não é poesia, é ciência. A gente, como coletivo, como multidão, deve ganhar noção de que, desde duas uma, ou aceitamos aquilo que sabemos e mudamos o gesto, ou então somos só bichos e não devemos ser declarados como a humanidade. Eu sou muito mal educado, começa logo aí. Agora eu vou relaxar, estava muito... Já falei, agora já não... Agora eu não vou dizer mais nada importante, não sei mais nada, não sei mais nada. Agora podemos começar. Eu agora não sei mais nada, isso era a minha cola que eu tinha, não tenho mais nada, não sei dizer mais nada. Eu também não, tinha carta ali. A carta é minha, eu vou reler, vou chorar no hotel. Ana Maria, eu não vou te perguntar qual é a próxima obra que você vai escrever, porque eu sei qual é a próxima obra que você está escrevendo, né? Você está escrevendo um discurso para a sua posse na Academia Brasileira de Letras, que eu espero ansiosamente ouvir. Mas depois da posse na Academia, depois do discurso, o que você está pensando em escrever? Geralmente eu estou escrevendo 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo, porque uma coisa trava e eu parto para outra, e trava, eu vou para outra, e elas vão se entendendo, né? Então, isso já vem há algum tempo, então eu acho que vai sair algumas coisas juntas aí no final desse ano e ano que vem. E uma das coisas que me atravessou muito nos últimos tempos, né, e que eu tenho escrito e falado e sentido muito, é sobre a menopausa. Né? É um livro de não ficção, né, contando da minha experiência e que acabou agregando também a experiência de várias mulheres, várias amigas com quem eu tenho falado sobre o assunto, e todo mundo quer conversar, porque é um assunto que durante muito tempo a gente foi muito calada,
né? E eu acho que influencia demais na vida da mulher para que a gente continue tratando isso de uma maneira velada, né? E continue não falando e não tentando buscar soluções para isso, né? A gente precisa buscar soluções para todos os sintomas que acometem a gente durante a menopausa. Se acometesse os homens, eu tenho certeza absoluta que já... E, apesar, tem, né? A andropausa e o principal problema, que é a disfunção, eles têm o Viagra, né? E a gente nem o Viagra ainda, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa... E tem que ter, né? Tem que pensar, tem que conversar e tem que buscar soluções médicas, psicológicas, neurológicas, né? Um problema mais neurológico do que ginecológico, por exemplo. E é muito interessante, essa escrita desse livro, ela tinha parado durante um tempo, né? E aí, por acaso, eu fiquei sabendo que as orcas também têm menopausa, né? E aí eu fui estudar as orcas e me apaixonei pelas orcas, né? E principalmente pelo modo em que elas lidam com a menopausa dentro dos clãs, né? Elas funcionam em clãs, elas vivem em clãs, e existem clãs que têm desde 15 orcas a clãs que têm 150, 200 orcas. E aí começaram a estudar esses clãs, os maiores clãs, e descobriram que ali são os clãs que têm maior número de orcas mais velhas. E que as orcas elas entram na menopausa quando as filhas começam a ter filhos, né? Porque elas vão ter que ajudar a cuidar do bando, né? Elas param e as outras espécies têm filhos até morrer, né? Cachorro, gato, né? Nunca para provavelmente de ter filhos, né? E as orcas param. Depois eu entendi, as chimpanzés também têm alguns tipos e tem também alguns elefantes, eu acho que têm menopausa. E é muito interessante de entender como é que funciona entre as orcas, e eu estou estudando isso para que eu acho que serve para a gente, para aplicar na sociedade, né, que é entre a gente. Porque as orcas, os clãs com essas orcas menopausídicas, né, não sei se pode chamar assim, elas sabem onde são os melhores e os que vivem mais e que vivem melhor, porque elas sabem onde é que tem o melhor salmão, quais são as correntes marítimas em que elas têm que chegar, quais são os lugares que apresentam menos perigos, né? Ou seja, é uma transmissão de conhecimento em que elas são valorizadíssimas, enquanto que aqui na sociedade a gente é desvalorizada, né? Uma mulher que perdeu a função social da reprodução, né? E que, a partir daí, passa a ser tratada como refúgio, né? Como alguém que não serve mais para nada dentro da sociedade. Eu acho que isso vem mudando muito, né? Eu estou com 54 anos, estou me sentindo mais ativa do que nunca, né? Eu acho que estou me sentindo, principalmente agora que está amenizando um pouco os piores sintomas, né? Eu acho que, intelectualmente, né, eu estou na minha melhor forma. E eu acho que isso pode trazer uma contribuição para a sociedade muito grande, né? Tem um estudo muito interessante. E aí, por essa questão desses clãs de orcas, né, das orcas mais velhas serem os melhores, eu estou chamando isso de matriorcado, né? E como é que a gente traz esse matriorcado, né, para a nossa sociedade, nesse clã das iabás, né, das iadodês, enfim. E é bem interessante entender como é que... Ou seja, é um problema do cérebro, né? O cérebro que manda um comando para o teu corpo que para de produzir estrogênio, e aí começa essa loucura toda, né? E uma das coisas que ele faz também, né, é muito interessante, que o cérebro de uma mulher, na pós-menopausa, ele é comparado ao cérebro de um homem. Não estou brincando, não, gente, é sério isso, né? Porque tiraram radiografias, né, tomografias dos cérebros, e tem uma região do cérebro que, na mulher, é maior, né? Quando a gente entra na menopausa, ele reduz ao tamanho do cérebro do homem, né? Então, assim... e depois de um tempo, ele se recupera, volta a crescer. Então, a gente volta depois, né, até essa região mais ativa e mais interessante que o cérebro do homem. Então, assim, tem muita coisa para a gente estudar e aprender. Eu estou fascinada, né, e eu acho que esse é um dos próximos livros que vai sair aí também. Isso. Eu vou tentar
Isso quer dizer que vocês deviam ter pena de nós a vida toda, porque nós passamos a menopausa a vida inteira. Deve ser isso. Deve ser isso. O nosso cérebro está em menopausa desde que a gente nasce. Eu achei que era uma fase que ia passar e não... E estou vendo que não vai passar. Entendemos a superioridade das mulheres, né, Walter? Claro. Foi o que está explicado. Está pior. Mas na esteira dessa fala, eu queria só dizer... Este ano eu li um texto, um estudo, que dizia que algumas mulheres no tempo da menstruação sentem dores que são semelhantes a um ataque cardíaco, que é absolutamente espantoso, porque imagina você ter um ataque cardíaco e alguém dizer assim, não, vai trabalhar. Não, tem que trabalhar, faça o seu serviço, você quer perder o seu emprego. Imagina o que é a pessoa estar num ataque cardíaco e precisar trabalhar. É o que acontece, ou melhor, é a comparação feita com a menstruação de algumas mulheres. É demolidor. E porquê é que apenas agora, ou recentemente, esse dado é debatido? Porque durante muito tempo só quem estudava o assunto eram os homens. E você vai ter muita dificuldade de convencer um homem que a esposa, todos os meses, tem um ataque cardíaco durante uns dias e vai trabalhar. É muito difícil de conceber isso, que alguém executa qualquer tarefa num tempo em que a dor tem este tamanho, não é? E foi preciso que as mulheres ocupassem essa ciência, começassem a estudar essa ciência, para elas dizerem, não, dói assim, dói desse tamanho, é esse o tamanho da dor. Não é? Mulheres que sabem o que é um ataque cardíaco, que estudam ataque cardíaco, que estudam a menstruação e que sabem o que é a menstruação e que podem fazer uma média entre as coisas e estabelecer uma medida que esclareça às pessoas. Então isso é muito estonteante, eu diria, assim, muito inacreditável. Fico pensando na minha mãe e todas as vezes que eu vi o meu pai aborrecendo ela, assim, e o tamanho da coisa. E hoje a minha mãe conta que, de facto, a minha mãe tinha um tempo de menstruação que era muito violento. Mas para quem está fora, a gente não vê, não é? Não parte um osso, não tem um osso à mostra. É um pouco como a enxaqueca. A gente diz, eu estou com uma enxaqueca, e as pessoas, venha ouvir a música só um pouquinho, venha dançar só meia horinha, não sei. E a gente está com a sensação de que vai morrer, mas como não tem um osso à mostra partido, não deita sangue pelos olhos, as pessoas não veem isso. Pronto, eu não sei porque é que estou dizendo isso, mas eu li há pouco tempo e achei muito incrível. Eu devia escrever um livro para os homens, falando... Os homens porque a não gente leem, tem que chamar os homens para essa discussão. Os homens não estão lendo, são muito poucos os homens lendo. Eu acho que no futuro vai até ser proibido o homem entrar numa livraria, porque não tem utilidade um homem numa livraria, a menos que ele esteja servindo ao balcão. É muito triste. A gente vê isso nas estatísticas, nos seguidores do Instagram, tudo isso. Tudo é mulher. Tudo é mulher. E quando é homem, normalmente é um homem moderno. Direi assim. Precisamos de homens modernos. Nesse sentido, eu li hoje a Neca, da Mara Moira, que é incrível. É um livro incrível. É um livro que eu li hoje, enquanto eu estava na enxaqueca tentando que passasse, eu li o livro inteiro. E então eu sei que o livro vai ter um efeito nos meus sonhos esta noite, porque é impossível ler uma coisa tão expressiva e não sonhar com ela. E eu fiz uma coleção de necas. Você ainda não fez a sua, Sérgio. Eu pedi aos escritores colegas que estavam ali para cada um fazer a sua neca. Devo dizer que alguns têm umas necas que eu acho interessantes, mas outros têm necas horríveis. Mas a vida deve ser mesmo assim, não é? É a natureza.
Mas eu acho que assim, quem lê são pessoas que sabem, que desenham necas num livro desses. São pessoas que estão à altura de ler um livro desses. E isso assusta muito, assim. Eu tenho muita pena, porque a sensação que eu tenho é que o homem pode ser o sexo forte, como se diz, assim. Temos uma compleição física que parece mais preparada para levantar peso. Mas eu acho que somos, ao mesmo tempo, o sexo pobre. A gente está, assim, num lado pobre das coisas, porque não somos capazes de ter filhos, por exemplo, não multiplicamos o nosso corpo, não acedemos a uma coisa, aquilo que eu acho que é mais parecido com um milagre e que pode acontecer a uma pessoa, só pode ser o seu próprio corpo fazer outra pessoa, e isso não pertence aos homens. E, por outro lado, eu acho que, de facto, as mulheres ainda têm uma causa, existem como uma causa em si. E os homens parece que perderam a causa. É como se os homens estivessem ausentes de um sentido de vida, de uma utopia qualquer. E a utopia nas mulheres, no sentido desse foco lá ao fundo para o qual é preciso caminhar e faz sentido continuar a caminhar, existe. E eu, como homem, não me sinto apelado assim a correr. Eu não fui educado para correr para uma coisa qualquer. Eu fui educado assim, a gente chega ao mundo e a sensação que eu tenho é que o mundo está preparado para que eu seja feliz a vida inteira. Assim. Está tudo certo para mim, vai dar tudo certo. As coisas estão preparadas para que a minha vida esteja mais ou menos cuidada. E isso não acontece com a mulher. E quando eu digo que não acontece com a mulher, não acontece com a mulher negra, não acontece com as pessoas negras, não acontece com as travestis, não acontece com o povo LGBTI, QIA+. A Mara diz que cada dia tem uma letra nova, qualquer dia a gente já nem sabe dizer. Eu tenho muita dificuldade, por vezes já nem sei quantas letras tem e o que é que cada letra verdadeiramente diz. Mas também já não sei porque é que eu estou dizendo isso. Eu perco-me, eu quero fazer coisas e quero dizer coisas, mas eu muitas vezes não sei o que eu estou falando. Mas eu vou dar uma indicação para vocês. O que eu acho que as pessoas estão querendo ouvir? Ana Maria, você escreveu uma saga, um épico, né? E quando eu fiquei sabendo que o seu livro ia virar samba enredo, eu disse, cara, que ideia ótima, porque, na verdade, aquele desfile, ele tem muito disso, né? Ele tem muito de épico, né? E de trazer memórias, etc. Como é que você se sentiu, né, no seu segundo épico, aí na Avenida? Foi uma sensação que eu digo que eu ainda não consigo aprender isso em palavras, né? Até porque, para falar disso, né, eu uso muito um verbo que eu aprendi com a Leda Maria Martins e Kutiganá, que é o verbo de uma língua banto, né, que é o verbo entanga, que ele quer dizer, ao mesmo tempo, dançar e escrever. Né? Então, acho que o desfile ali ele reuniu, né, esse verbo, que traz, para mim, uma compreensão de que mundo fantástico, que mundo interessante, né, que cultura interessante é essa cultura que é capaz de produzir um verbo que quer dizer, ao mesmo tempo, essas duas coisas, né, e que aterriza tão bem numa avenida. Eu acompanhei muito o desfile, assim, eu alugava Airbnb no Rio para ir para lá e ver os ensaios, ir para o barracão, ver o desfile ser construído, né, disputa de samba enredo, os ensaios lá na escola, virei portelense, né, é óbvio. E isso significou muito, porque eu acho que deu para entender o quanto é possível se dialogar com a literatura a partir de outras construções artísticas, né? O Defeito de Cor ele é um livro que é uma carta de uma mãe para um filho, e aí o desfile, os carnavalescos fizeram a resposta a essa carta, né? O desfile foi uma carta de um filho para a mãe, né? E eles fizeram na avenida uma coisa que o livro não faz, que foi reunir os dois ali, né? E quem estava representando a Kendé, ou a Luísa Maim, né, era a mãe de um dos carnavalescos, a mãe do Antônio, que foi quem tinha dado o livro para ele e dito, esse livro pode dar um desfile. E aí, quando o Antônio foi convidado para ser o carnavalesco da Portela, e aí veio o André também,
né? Eles estavam discutindo, a Portela já estava discutindo um outro enredo, né? O Antônio falou, não quero fazer esse enredo, o André também não. Um virou para o outro e falou, eu tenho um livro que eu quero fazer, o outro, eu também tenho um livro que eu quero fazer. Eles saíram dali, foram para um bar, e quando eles viram, era o mesmo livro. Né? Então, tinha que ser. Né? Os dois tinham já um desfile na cabeça para fazer esse livro. Né? E desfilar, assim, contando essa história ali, porque o desfile ele fez com que o livro atingisse um público que a literatura não atinge, não tem como. Né? Durante a transmissão do desfile, o livro esgotou em todos os canais de venda pela internet. Nas 2 semanas seguintes, esgotou mais 3 edições, né? E ficou em primeiro lugar nas vendas durante um tempão. Eu falei, eu ganhei do Bob Goods, gente. Né? Isso e eu falo que a glória mesmo assim foi um dos dias que eu cheguei lá em Madureira e tinha um camelô lá em frente assim que estava vendendo uma camiseta pirata com o meu rosto. Né? Então, assim, ter o rosto estampado em camiseta pirata, em camelô de Madureira, não tem para ninguém. Né? E muito engraçado que eu encontrei, né, o dono dessa barraca agora na Feira das Iabás, né, lá na zona portuária do Rio. Agora, né? E ele contando que ele ainda tem algumas lá. Eu falei, guarda lá que eu quero, né? Estoque. Bom, o Walter, eu não vou te perguntar por que você vai escrever, você acabou de escrever, né? Acabou de publicar A Educação da Tristeza, que é um livro lindo, realmente lindo. Obrigado. Eu até te falei que eu achei ele imprudentemente poético. Né? Ele nem é bem um livro, ele está assim apresentado como um livro, mas são os textos que eu fui escrevendo nesse processo de luto e não era minha intenção escrever, não era minha intenção que as pessoas morressem também, por isso eu não tinha plano, não havia plano, porque isso é muito importante no meu trabalho, porque normalmente eu demoro muitos anos até decidir que eu vou escrever um determinado romance. E eu começo muitas vezes, eu proponho a escrita do romance muitas vezes, e ele vai falhando. Assim, eu até sei que a Ana Maria já falou, no outro dia estávamos falando, e o processo da escrita de Um Defeito de Cor é muito semelhante. Eu achei que era uma patologia que só eu tinha, mas somos os dois doentes da mesma forma. Eu tento escrever um livro várias vezes, e às vezes eu vou à página 100, vou à página 200, e por algum motivo eu estou escrevendo e eu já sei que aquela não é a versão que eu quero, mas eu continuo escrevendo, porque é a forma que eu tenho de ir meio que abeirando, aproximando a história do lugar que eu necessito. E então eu vou deixando, e todos os meus livros, excetuando o Filho de Mil Homens, todos os meus livros eles têm esse tempo, assim, têm essa oficina. E então podem estar 12 anos, 14 anos em que eu vou andando e vou atropelando com outras coisas, até chegar a um ponto e dizer assim, é esse o instante que eu vou escrever essa história. Esses textos, esta Educação da Tristeza, esses textos aconteceram porque morreu alguém e eu não consegui não escrever. E não tinha plano. Foi numa determinada noite, havia um vazio. Eu e a Isabel passávamos a noite acordados e dormíamos durante o dia. E eu odeio os dias, odeio o sol, odeio a luzinha, as manhãs, acho as manhãs horríveis, essa coisa cedinho, fresquinho da manhã, acho tudo horrível. Gosto do fresquinho da noite, gosto do escuro, de não haver sol, de não haver demasiada luz, gosto de um certo sinistro do mundo. E a Isabela ainda era pior do que eu, porque eu normalmente deitava às 5 da manhã, ela deitava às 7. E então era muito normal às 3 da manhã, 4 da manhã, a gente debater a vida. Estarmos conversando como qualquer pessoa que conversa às 4 da tarde ou às 5 da tarde. Era muito comum. E houve uma noite que para mim se tornou insuportável, assim, que durante o dia em que eu estaria acordado, há qualquer coisa que distrai, há qualquer coisa que compõe aquela ausência.
mas à noite não tem, às 3 da manhã, 4 da manhã, não conheço mais ninguém, assim, não tem mais vampiros no mundo, estão extintos. E eu não tinha com quem conversar calmamente, assim, bebendo água fresca durante 2 horas. E houve uma noite que eu escrevi, até foi no Instagram, escrevi uma pequena coisa dizendo que às 3 da manhã é quando verdadeiramente a morte dela acontecia. E aquilo tornou-se insuportável para mim e eu subitamente eu necessitei de falar com ela. E eu não queria, porque eu tento ser racional. Como eu já nem tenho coração nem nada, e eu não faço nada, eu tento não fazer nada que seja demasiado emotivo ou que seja emotivo sem uma causa muito racionalizada primeiro. Eu não vou falar com uma pessoa que morreu, quer dizer, não vou estar falando com a Isabel, porque que ridículo vou ser essa pessoa que vai falar agora. E eu não aguentei, eu precisei de falar porque a ausência dela não me convence. Assim. Eu sei que ela não está, mas quando eu invento o que ela diz, é tão perto do que ela diria que eu acho que se eu continuar inventando, não tem como ela não estar. Não é? Eu não estou convencido de que a morte dela que é tão poderosa assim. Não é. É uma morte fraca. É uma morte que não pode tudo. É uma morte... ela não tem mais poder que eu. Eu posso coisas que a morte não pode. Então, eu comecei escrevendo aquele texto. Eu escrevi no Instagram e depois eu continuei escrevendo o texto e eu depois não consegui parar de escrever umas outras coisas e de falar umas outras coisas e de tentar entender. E foi importantíssimo para mim chegar a esta conclusão que hoje, por exemplo, que é o dia de aniversário da Isabel, é um dia que eu preciso que seja de felicidade. Eu não vou ficar acabado num lugar qualquer, sentindo que o que ela deixa de herança para a minha pessoa é uma miséria. Porque não é, porque ela não deixaria uma miséria para mim de maneira nenhuma. Ela deixaria sempre um resto de alegria, como diz a Adriana Calcanhoto. É sempre um resto de alegria. Então, este é um livro meu que não é um livro, que é um conjunto de textos que fazem sentido, porque todos eles existem em torno de uma mesma coisa, mas não foi um livro, foi assim um modo de respirar, um modo de aprender. Eu gosto muito de usar no título, ou de usar este título, Educação da Tristeza, porque foi uma forma de eu me educar. E até tem que ver com aquilo que eu dizia no início. Foi uma forma de eu obrigar que o meu gesto, os meus dias, aquilo que eu faço, corresponda àquilo que eu sei. Aquilo que eu sei é que a Isabel é uma alegria, é uma felicidade. Vai ser sempre uma estrutura da minha identidade, da minha felicidade. Vai ser sempre uma coisa boa da minha vida. Então eu preciso de viver nesse sentido. Eu preciso de adequar os meus gestos a isso que eu sei e sobre o qual eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu estou só tentando aprender. Mas olha, vocês acreditem em mim, viu? É um livro lindo e merece ser lido. E, inclusive, ajuda a gente a educar a nossa própria tristeza, porque não é um livro triste, é um livro que já tem a tristeza educada. Sérgio, deixa eu dizer uma coisa. Eu queria tanto que o Afonso estivesse aqui, porque eu ia encher o saco dele. Eu estava tão preparado para ser agressivo, horroroso, maldoso. Mas aí o Afonso não veio, vem você. Eu não tenho coragem de ser maldoso com você. No outro dia em Brasília, eu fui horrível com o Mateus. Fui horrível. E, inclusive, eu fui tão horrível que ele ficou horrível comigo. E eu até disse, eu vou contar tudo para a sua mãe. E contei. Eu disse já, a mãe dele sabe tudo. Mas eu, assim, estou muito mal agora, porque quando eu vi assim, vai ser o Sérgio mediando essa conversa, me lasquei, não posso, as minhas intenções mais nefastas não podem ser colocadas em prática contra você, porque você é muito gentil. E o Afonso não, com o Afonso eu teria coragem. É só isso.
Muito obrigado, eu me sinto homenageado, embora a mesa seja de homenagem a vocês. Não, eu vou dar. A Ana Maria sabe que eu sou muito mal educado, ela sabe. Ela é testemunha. Nós estamos no finalzinho, mas eu queria que vocês se despedissem de Paracatu. Desta vez. Não vou embora. Desta vez. Eu vou ficar. Disseram que eu podia ficar o tempo que eu quisesse. Pode. É a última mesa, né? É a última mesa. A outra mesa nunca mais acabava. A gente estava ali atrás cutucando para eles ouvirem que a gente queria que eles saíssem. Nunca mais saíam. Eu até estava gostando do que eles estavam falando, mas já estava achando um saco. Porque eu prefiro falar eu do que ficar ouvindo os outros eternamente. E agora falarei eu eternamente, não saio daqui. E a Ana Maria também está de acordo comigo. Nós agora estamos sempre de acordo. Ocupação, Ana Maria e Walter Ugumãe. Exatamente. Ocupando. A gente afinou em Brasília, não. Em Brasília tínhamos uma barreira, um conflito. Afinamos em Brasília e chegamos a Paracatu perfeitos como dupla. Então, eu queria ler um pouquinho aqui, que é um pequeno trecho do livro sobre a menopausa, né, o inédito. Todo chefe de cozinha tem um piromaníaco dentro de si. Desde que ouvi essa frase de um chefe de cozinha haitiano, vou voltar a falar dele. Não consigo deixar de pensar no quanto isto também é verdade para a grande maioria das mulheres na peri ou na pós-menopausa. Temos uma pequena piromaníaca dentro de nós. E como sei que lidamos melhor com o que podemos nomear, passei a chamar a minha piromaníaca de Contita, o mesmo nome da minha amiga imaginária de infância. Contita é bastante ativa, imprevisível e geniosa, como eu já deveria saber, e vingativa, como eu não tinha ideia, talvez por eu tê-la substituído por tantas outras personagens com quem converso e convivo desde que comecei a escrever. Apesar do longo tempo que se passou sem nos falarmos, sei que Contita ainda mora na minha cabeça, vizinha do local onde as ondas de calor são produzidas em reclamação à queda do nível de estrogênio, confundindo o hipotálamo, que funciona como um termostato do corpo. De posse dessa informação, Contita promove o inferno na minha vida. Sei que não está lá, mas costumo imaginá-la sentada em alguma cavidade bem no meio do peito, onde, sem dó nem piedade, brinca com fogo. A qualquer variação brusca de temperatura externa, situações que me deixam nervosa ou apreensiva, momentos de ansiedade, luzes muito fortes, ambientes muito quentes, ou mesmo a ausência de tudo isso e apenas porque pode, Contita acende a fogueira. Do meio do peito sobra um bafo quente e poderoso que só se dissipa depois de aquecer, avermelhar, molhar o meu rosto, empapar de suor o pescoço e o couro cabeludo, fazendo com que eu me desconcerte completamente no meio do que estiver fazendo. Isso é, quando é durante o dia, à noite é pior. E durante pelo menos 2 minutos não há absolutamente nada que eu possa fazer. Contita não se vende por gelo, ar-condicionado, mergulhos de cabeça dentro do freezer. Ela tem o tempo dela e eu que espere, enquanto tento manter a dignidade e o fio de raciocínio que me resta para funcionar minimamente quando sou pega no meio de um encontro com um chefe de cozinha haitiano, de uma conversa ou de uma palestra. Acho que é isso. Trechinho. Gente, eu queria que nós agora homenageamos com uma salva de palmas de pé esses 2 grandes escritores.